Recebemos agora neste Now às 7 Germano Almeida, é analista de assuntos internacionais, e Francisco Gonçalves, especialista em relações internacionais. Boa noite a ambos. Olá, obrigada pela presença. Germano, começamos por aqui, por esta questão da Groenlândia. Parece-te mesmo que os Estados Unidos vão adquirir, qualquer que seja essa forma de aquisição, esta ilha? Bom, não estamos em tempo de se comprar território, isso deixou de acontecer, mas também é verdade que a ordem internacional liberal, na prática, ruiu, e portanto estamos em território desconhecido. De facto, aquilo que eram pressupostos, nomeadamente que os mais fortes não tomassem os mais fracos por mero interesse dos mais fortes, deixou de acontecer, por exemplo, em 24 de fevereiro de 2022, quando Putin se sentiu na possibilidade de invadir a Ucrânia. É verdade que tendo a oposição maior que ele imaginava da NATO, mas a verdade também é que com a mudança da administração americana, Trump passou a ter também uma perspectiva expansionista e imperialista. Estamos agora, de repente, a olhar sobre isto com mais atenção. É verdade o que a porta-voz da Casa Branca dizia relativamente a um interesse de longo prazo dos Estados Unidos na Groenlândia, histórico, muito antes de Trump. Decorre também no próprio primeiro mandato de Trump dele falar nisso. Passámos a olhar de forma mais séria em relação a isso desde sábado, por aquilo que os americanos fizeram na Venezuela. Sucede que as situações não são comparáveis, porque na Groenlândia não há um líder autoritário e autocrata ditatorial sem legitimidade política, como era tudo Maduro, para extrair. Portanto, os americanos não vão extrair o primeiro-ministro Nilsen, que é o primeiro-ministro da Groenlândia, não é isso que vai acontecer. Acresce que a Groenlândia é território NATO, não é território na União Europeia por opção, saíram em 86 na União Europeia, mas é território NATO. E, portanto, eu continuo a não acreditar num cenário de confrontação militar dos Estados Unidos com os países europeus que possam defender a Groenlândia. E, nesse sentido, tendo a concordar com a posição de Rubio que a opção militar estará afastada. Sucede que não é isso que outra parte da administração americana diz. Porta-voz da Casa Branca tem dito nas últimas horas, nos últimos 2 dias, que estão a avaliar todas as hipóteses. Stephen Miller, que tem ganho um grande protagonismo na Casa Branca, que é só o ideólogo mais à extrema-direita, ultranacionalista, com traços racistas, supremacistas brancos de Trump, e que é um defensor de que a Groenlândia seja tomada de qualquer maneira e vai ter aqui um papel importante. E, portanto, não podemos excluir nada, mas uma coisa sei, se a opção fosse militar, era o fim da NATO. E pode ser o fim da NATO, Francisco? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Germano. Pode, evidentemente. Se, de certa forma, ou de uma ou de outra maneira, os Estados Unidos invadirem a Groenlândia, aliás, se me permitem, um aliado dizer que quer ocupar o território do outro aliado, por si só já põe em causa a aliança. Já põe em causa a aliança. Estas declarações, há 20 anos, eram impossíveis de acontecer. Tudo o que está a acontecer, tudo o que está a acontecer nos últimos meses, particularmente nas últimas semanas, era inenarrável há 20 anos, não era possível acontecer. Portanto, nós estamos a ver alterações substanciais na estratégia norte-americana. Estamos a assistir à mudança do mundo, na realidade. Na verdade, eu tenho falado disso com alguma insistência. O que nós estamos a assistir é uma alteração sistémica no qual os Estados Unidos da América estão a gerir decadência. Nós temos que ser capazes de olhar com alguma frieza para isto. Os norte-americanos estão a gerir a sua decadência em termos de poder relativo no sistema internacional. Só assim se explica que digam à Venezuela, ou que tenham ido o tupete dizer à Venezuela, que agora, depois de nós tirarmos o vosso líder, reconhecido ou não por eles, mas o líder do país, do poder, vocês vão ter que cortar relações ou mudar a natureza da vossa relação com a Rússia, com a China ou com Cuba, porque nós não queremos. Portanto, isto não é mais do que um país que está numa fase muito complexa. Aliás, é dos livros, nas transições sistémicas, as potências que perdem poder tornam-se mais agressivas, tomam atitudes imponderadas, portanto, nós estamos a assistir. Então quer dizer que isso. Donald Trump está de cabeça perdida, isso já tínhamos percebido por algumas declarações e algumas atitudes, mas está de cabeça perdida enquanto líder de um país que deixou de ser a maior economia do mundo, ou que pelo menos está a ser ameaçado? Sabem, será por aí? Se nós olharmos com atenção ao nervoso dos Estados Unidos, sempre que sentem o seu poder relativo ficar desequilibrado, desde a Segunda Guerra Mundial. Já não há soft power aqui. Não, aconteceram coisas não iguais agora, mas sempre houve algum nervoso
exagerado. Na década de 70, particularmente naquela fase do Vietnã e do Watergate, os norte-americanos tinham o pânico da questão da União Soviética. Que a União Soviética podia suplantar os Estados Unidos. E havia muito nervoso com essa questão da União Soviética. Com a estabilização dos anos Reagan, esse medo passou. A União Soviética passa a estar num tempo económico particularmente mais difícil e vem o medo do Japão. Já toda a gente esqueceu disto. Os Estados Unidos tinham, na década de 80 e 90, medo do Japão. Mas quer um, quer outro, num caso e no outro, os americanos continuavam a ser a economia mais inovadora do mundo, ter uma percentagem do PIB mundial mais vasto, do comércio mundial. O que estão agora a ver acontecer é a chegada da China. E atenção que o peso relativo dos Estados Unidos da América na riqueza do mundo é parecido. Nos últimos 20, 30 anos não mudou substancialmente. Quem perdeu mais foi a Europa. Mas o que é que acontece? Estão a ver uma economia chinesa e uma China muito mais inovadora que os Estados Unidos. Há bocado eu ouvi aqui uma expressão ser usada do tratamento das terras raras. Não é tratamento das terras raras, é processamento. É processar aquele conjunto de minerais e transformá-los de mineral numa coisa efetiva, em riqueza. E os chineses fazem isto, eu acho que já falei disto com o Germano até há alguns meses, 1, 2 gerações à frente daquilo que os europeus estão capazes de fazer. No ano passado, a maior fábrica de baterias automóveis na Europa faliu, que era a fábrica que estava a tentar competir com a China. Nós não temos nem controle de matéria-prima, nem controle da tecnologia para competir. Os norte-americanos sabem isso. E o que é que estão a olhar? Para a vizinhança deles, para o quintal, olham e percebem. Eles estão aqui. E num momento em que sentem a sua decadência. Portanto, o nervoso miudinho origina estas medidas. Eles estão, parece-me, desesperadamente a tentar manter o seu hemisfério sob o seu controle. E rapidamente. E avançaram rapidamente nisto e talvez tenham avançado rapidamente também para provocar a surpresa da operação. Da operação e este fator de surpresa, daí também não terem passado pelas Nações Unidas e não terem passado pelo Congresso e, portanto, há aqui uma série de violações sistemáticas, tudo em nome deste fator de surpresa. Concordas com o Francisco? Completamente. A questão de não passar pelo Congresso, aqui mostra também que o que se passou na Venezuela não foi uma intervenção militar em larga escala, não foi uma invasão à Venezuela, foi, enfim, um episódio muito cirúrgica. Estranho. Cirúrgica na operação em si, que foi espetacular e muito bem sucedida, mas por outro lado, de longo prazo. Rubio acaba de anunciar um plano para 3 fases a Venezuela, estabilização, transição, já não lembro da outra. Portanto, eles planos em fases conseguem fazer. No Médio Oriente ainda não conseguiram passar à fase 2, mas pronto, não é? E, portanto, isso é fácil dizer. Isto é uma fase de surrealismo, porque foi extraído o presidente, mas não houve mudança de regime. Houve, aliás, aqui em Portugal, quem tivesse sido apanhado na curva, porque festejou muito a queda de Maduro e a democracia na Venezuela, não sei se são simpatizantes de Delcy Rodrigues, convém lerem um bocadinho sobre quem é Delcy Rodrigues. E os americanos vão mandar no petróleo venezuelano a que propósito? Mas com que soberania? Dizem que são bancos americanos que vão receber as receitas do petróleo venezuelano, supostamente vão melhorar a infraestrutura, mas então dominam esse regime. Mas com que law enforcement, por exemplo, conseguem, Rubio fala em libertar os presos políticos, a sério, mas com que law enforcement passaram a controlar as Forças Armadas venezuelanas e as milícias e a polícia, tenho muitas dúvidas. E, portanto, é uma aventura que não se percebe bem onde vai dar com esse intuito. Sim. Relativamente à Groenlândia, e tudo o que o Francisco estava a dizer, a questão das terras raras é fundamental. A Groenlândia é muito mais apetecível agora porque com as alterações climáticas, a maior navegabilidade do Ártico, de zonas que não eram navegáveis, uma zona de facto com uma grande supremacia russa na questão dos quebra-gelos, onde os Estados Unidos não são a segunda potência, em muitos casos é a Dinamarca ou a própria Finlândia que tem muitos quebra-gelos. Estão muito habituados a lidar com esta realidade. Percebe-se a assertividade americana. Faz todo o sentido. Seria uma boa notícia o interesse americano na Groenlândia. O que é que não faz qualquer sentido? É que os Estados Unidos ameacem tomar pela força a Groenlândia. Porque os Estados Unidos deviam fazer uma articulação e eram bem-vindos com a Dinamarca, com a União Europeia, em relação à Groenlândia. Que os Estados Unidos digam que a União Europeia não percebeu a importância da estratégia do Ártico, com certeza. Tive aqui o professor Armando Marques Guedes, uma das pessoas que mais percebe sobre a questão em Portugal, que nos contou, no Guerra e Paz, uma coisa absolutamente extraordinária. E ele propôs, como conselheiro às autoridades políticas portuguesas nas últimas 2 décadas, Portugal se
se juntasse como observador do Conselho do Ártico e riram-se na cara dele. Sabes o que aconteceu um ano depois? A Espanha juntou-se ao Conselho do Ártico. E percebe-se agora que era capaz de ser uma boa ideia. E, portanto, falta de capacidade estratégica. O problema é que os Estados Unidos, se quiserem resolver a questão da Groenlândia à força, acabam com a NATO. Trump tem o desplante de dizer há bocado que nunca falhou com a NATO, que se não fosse ele a Rússia tinha tomado toda a Ucrânia e que é a NATO que falha com os Estados Unidos. Não sei se é E ainda achas que Trump não vai ter o desplante de acabar com a NATO? A única vez que o artigo 5º que foi acionado em 76 anos do Tratado de Washington foi para defender os Estados Unidos depois do 11 de setembro. Não sei o que é que se vai passar, porque eu também não sei que administração americana estamos a falar. A administração americana que ontem, e bem, esteve na Declaração de Paris a reconhecer que é preciso garantias de segurança para a Ucrânia e a fazer pela primeira vez uma articulação mas que não assinou entre a Europa nenhum e a Ucrânia. tratado. É essa a administração americana ou é a administração americana que nas mesmas horas estava a reunir a menção da Europa e a Dinamarca e a Groenlândia? Não sabemos. Só mais esta questão. Eu creio que o Conceito de Estratégia de Segurança Nacional precisa de uma adenda ou de uma pequena retificação, porque está lá que nós, europeus, é que vemos a Rússia como uma ameaça, mas os americanos não veem a Rússia como uma ameaça. Então agora já vem a Rússia como uma ameaça com a questão da Groenlândia e na Venezuela, em que ficamos? São uma ameaça ou não são? Estamos a tratar de aliados ou de opositores? Os Estados Unidos? E a Rússia? Pois é, se estás a dizer aos nossos adversários. Nós esperemos que não, nós, em termos de política externa, pelo menos esperemos que não. Em temas diferentes, não é? Em temas diferentes são aliados ou adversários. Ou adversários, sim. Deixa-me contar uma história em relação a isto que o Germano disse. Há alguns anos, um primeiro-ministro de um país africano dizia-me que tinha estado no Departamento de Estado americano porque tinha recebido uma proposta de uma potência não ocidental para criar uma base nesse país. E quando esteve no Departamento de Estado, a resposta que obteve foi que não viam qualquer problema. Ele contou-me isto informalmente e diz-me: se eles não veem problema, porque é que eu hei de ver? Hoje acontecem surpresas desta natureza. Portanto, não são só os europeus que têm problemas de avaliação estratégica, esta questão tem menos de 15 anos no Atlântico Sul, por assim dizer. Mas só para demonstrar que esta questão da avaliação estratégica passa por todos os lados. Em 2014, num discurso muito interessante no Conselho, creio que foi no Conselho para as Relações Internacionais, no Council for Foreign Relations, o antigo Secretário da Defesa, Jim Mattis, explicou porque é que achava que a Rússia era um problema e o que é que a Rússia ia fazer nos anos seguintes. O Jim Mattis foi o Secretário da Defesa do primeiro mandato de Trump. Eu no domingo disse isto aqui na NAU. Se nós virmos quem é que era o Secretário da Defesa do primeiro mandato de Trump, que era um dos maiores generais das últimas décadas dos Estados Unidos, um grande líder, um grande general Marine, um homem do terreno, e quem é agora o Secretário da Defesa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esta mudança na administração, no qual ele, talvez por não ter tanto conhecimento, ou por ter procurado rodear-se de pessoas que tinham conhecimento de governação no primeiro mandato, estava cercado de algumas pessoas que lhe diziam não. Os militares que lhe diziam não já não estão lá. Partida. Trump rodeia-se das pessoas que dizem aquilo que ele quer ouvir. Que é a coisa mais perigosa que um político pode fazer. Não há coisa mais perigosa que um político pode fazer. Com exceção do Rubio, que ainda por cima é secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional ao mesmo tempo. Mas atenção, Germano, o Rubio foi alguém que ele insultou muito durante muitos anos. Verdade. Portanto, o Rubio, depois do Trump o ter insultado como insultou, aceitou tranquilamente ser secretário de Estado dele. E o Rubio é uma pessoa essencial na radicalização da política em relação à América Latina. E muito concretamente em relação a Cuba. A Cuba, evidente, porque ele tem origem em Cuba, faz parte daquela facção mais conservadora do Partido Republicano em relação ao regime cubano e à América Latina, e está nisto. O Rubio olha para a Rússia de modo diferente. Depois é esta dimensão que o Germano dizia há pouco. Dentro da administração há muitas visões distintas. É normal nas administrações norte-americanas, se nós recuarmos até a década de 70, vemos as diferenças que haviam dentro da administração Carter, por exemplo, entre o Zbigniew Brzezinski, que então era Conselheiro Nacional de Segurança, e o Cyrus Vance, o quanto os dois competiam por influência junto do chefe, com duas visões distintas da ação externa. Numas vezes, se o chefe tem bom senso, consegue haver decisões ponderadas, outras vezes acontece o que nós estamos a assistir, que é ver a confusão total, o caos total.
Tudo isto é muito novo para nós, porque nós nos habituámos a ver uns Estados Unidos e há também, muito ordenados. E há também a questão de Rubio quer focar-se na questão, quer a seguir à Venezuela, ameaçar Cuba e não quer divergir para a Groenlândia. Rubio não tem interesse nisso. E há uma parte, nomeadamente Mila, que tem essa parte da recuperação histórica da grandeza americana, etc. Da Groenlândia, também não esquecer, que estava a falar na questão das alterações climáticas, não é só o maior acesso pela navegabilidade, é também o que é que sobrevirá das terras raras que a Groenlândia tem, mas que era muito difícil de lá chegar e que agora vai passar cada vez mais a ser mais fácil. Os Estados Unidos já tiveram 33 bases militares na Groenlândia. Sabem quantas têm agora? Uma. E a outra é uma estação espacial científica. E, portanto, os Estados Unidos, esse interesse de facto existia. Faz sentido que regressem. Na minha opinião, era uma boa notícia. O que não faz sentido é que seja pela ameaça. Isso é de quem não tem qualquer interesse e não acredita, na verdade, na NATO. Esta questão da NATO vai naturalmente alimentar as próximas reuniões e aqui concretamente em relação à próxima reunião que Marco Rubio já anunciou que os Estados Unidos vão ter com a Dinamarca. O que é que Trump vai dizer à Dinamarca? Eu sinceramente não consigo entender. Não consigo entender no sentido em que quando se estava a discutir a crise do Iraque de 2003, creio que foi o Thomas Friedman na altura que contava a história durante a crise de 2006 de Cuba, que o Kennedy fala com o De Gaulle e quando fala com De Gaulle diz a De Gaulle que encontraram armas soviéticas em Cuba e que podia enviar as provas para De Gaulle. E o De Gaulle na altura disse: Sr. Presidente, se o senhor me diz que estão lá armas, eu não preciso de ver. Eu não preciso de ver. Nós não estamos mais nesse mundo. É verdade. O que é uma coisa muito complexa. A base essencial de uma aliança, aliás, é por isso que os casamentos têm alianças, é a confiança. A confiança, uma vez perdida, como é que se restaura esta confiança? Eu não acredito que nos próximos anos esta confiança seja restaurada. Se a NATO estava em morte cerebral, está a caminho da morte física. Porque não é possível um aliado dizer que vai anexar parte do território do outro aliado. Era possível dizer, de certa forma, aquilo que o Germano vinha dizendo, um aliado dizer ao outro, sendo o aliado mais forte, o Ártico tomou proporções que necessita de outro tipo de investimento, nós estamos dispostos a fazê-lo, nós precisamos de terras raras, vamos encontrar como é que fazemos isto. Mas eu acho que, tendo em conta algumas declarações, nomeadamente de ontem, de Miller e de algumas pessoas na administração, e tendo em conta o que aconteceu no sábado, eu acho que foi importante, por exemplo, o que disse há bocado do António Costa e o que estão a dizer os líderes europeus na defesa da Dinamarca e da Groenlândia. As palavras são importantes, mas não são suficientes. Perante o que está a passar e o deadline do Trump de 20 dias, para não termos uma surpresa e não voltarmos a estar em choque daqui a 3 semanas, eu creio que era importante, além das palavras, haver um reforço militar na defesa da Groenlândia. Isso é o reforço militar da Dinamarca? Ou naval? Naval dos países que os possam fazer. Serão poucos. Os países que naturalmente... Por uma simples razão. Porque navegam o Ártico. Há muitas coisas que nós achávamos, não acreditávamos e passaram a acontecer. O que eu não acredito é que os Estados Unidos fizessem fogo real contra essa força naval europeia na Groenlândia. Não acredito. Vocês não sei se estão a perceber a gravidade disto. Imaginem o que é os europeus têm que colocar militares ou navios na Groenlândia para proteger dos Estados Unidos. A NATO acabou. Se assim é, a NATO acabou. Bem, olhamos para a Venezuela, que de resto explotou todo este episódio que estamos a analisar, ainda que a Groenlândia já tenha surgido muito antes, o interesse explícito na Groenlândia tenha surgido muito antes disto. Sabemos que é nitidamente o interesse económico, até porque Donald Trump já veio dizer que a Venezuela vai fornecer entre 30 a 50 milhões de barris aos Estados Unidos. Não sabemos bem em quanto tempo é que isso vai ser feito, até porque há dificuldades nas infraestruturas também, mas aqui, se tínhamos dúvidas, ficámos com elas completamente esclarecidas. Sim. Vamos entrar no hiperrealismo, que eu considero que não é hiperrealismo, porque quando os realistas, por exemplo, defendem que a Ucrânia deve sair do Donbass porque é realista, esquecem-se que, ao fazer isso,
Então, se calhar, se a Rússia fizer uma ação no Báltico, também é realista não fazer nada porque eles já lá ficam e ceder aquilo. Portanto, o realismo levado ao limite não é realismo, é fraqueza. De todo modo, vamos imaginar então que os americanos controlam o petróleo venezuelano. Ainda ontem aqui apontei, pode haver uma consequência positiva. Sabes qual é? É um domínio tal que os Estados Unidos, que já são o maior produtor de petróleo no mundo, tendo esse controlo, passam praticamente a controlar os preços do mercado do petróleo e conseguindo baixar, porque aumentam a produção, porque aumentam a eficácia do petróleo venezuelano, conseguindo baixar o preço do petróleo. É uma boa notícia para todos. É uma boa notícia, sobretudo, pela redução da capacidade russa de financiar a sua guerra. Não é por isso que Trump está a fazer isto na Venezuela, mas pode ser uma boa consequência. Francisco. É mesmo só o petróleo que os Estados Unidos querem? Vai ser, em termos em termos financeiros, não era esta a expressão que eu queria usar, mas agora não me lembro de outra melhor. Em termos de retorno, é isto. Em termos de retorno, vai valer a pena esperar tanto tempo? Estes 30 a 50 milhões de barris vão valer a pena? Eu queria chamar a atenção para duas ou três coisas. Bem, atenção, quando eu disse que a NATO acabou, estamos nesse momento, nessa circunstância, de colocar tropas para nos defendermos dos americanos. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu não sei se lá em casa as pessoas terão noção quanto é que custa recuperar a infraestrutura petrolífera da Venezuela. Muitos milhões de dólares. Muitos bilhões. Muitos bilhões. Sim, o Trump falou em 1.000 milhões. Se calhar não chega. Se calhar não chega. E muitos anos também. Se calhar não chega. Muitos bilhões, muitos anos para que dê retorno. E é preciso convencer as empresas a irem para a Venezuela. Começamos por aí também. Não sei. Há duas hipóteses deste negócio ser feito, quero-me parecer, do ponto de vista dos hidrocarbonetos. Ou colocando empresas norte-americanas responsáveis pela exploração, por uma razão simples, porque se o fizerem, entram num tipo de contratos, são os chamados Production Sharing Agreements, que através desses contratos podem colocar nas suas contas, reforçam os seus ativos e podem se financiar a partir desse tipo de contratos, ou fazer não através da produção, mas através da prestação de serviços para a exploração, que é de certo modo, uma alibertização da política, desta política americana. Explicar o que é a libertização. Exatamente. Eu ia primeiro a Halliburton, né? A Halliburton é uma empresa de prestação de serviços que trabalha um pouco por todo o mundo, especialista particularmente na área dos hidrocarbonetos, foi essencial na reconstrução do Iraque e numa outra série de teatros, muito ligada a ambos os partidos políticos, mas com especial incidência para o Partido Republicano, que está um pouco por todo o mundo a prestar serviços. Alivia do investimento as empresas, porque o que eles fazem é a prestação de serviços. Fazem um serviço, recebem o dinheiro pelo serviço. Podem fazê-lo para o Estado venezuelano, podem os americanos obrigar os venezuelanos a pagar. Os americanos obrigam os venezuelanos a contratar a Halliburton, por exemplo, ou outras empresas americanas do género. Mas já não permite o tipo de rentabilidade que os Production Sharing Agreements permitem. Mas eu não creio que seja isto que os americanos querem só. A questão não é só económica, isto é uma questão de poder. É uma questão de poder e de controle, não é tanto de território físico deles, mas de controle real sobre o seu hemisfério. Isto é o tal hemisfério ocidental? O tal hemisfério, não tanto ocidental neste caso, mas com a Groenlândia passa a ser ocidental, mas do hemisfério americano. Os americanos têm, historicamente... Mas a América vai desde o Alasca e desde o Canadá até cá abaixo. Pois, mas o mais próximo é o mais importante para eles. Porque precisam de controlar a América Central, precisavam controlar o Canal do Panamá, já todos esquecemos o que é que eles fizeram em relação ao Canal do Panamá no ano passado, portanto tiveram de tomar uma atitude em relação ao Canal do Panamá, estão a olhar para a Venezuela... Também com o argumento chinês, não é? Há sempre aquele argumento, sim. Perdão, e tem outro problema para resolver ali, na América, que tem a ver com a Bolívia. Sim. Porque a Bolívia, eu contei isto ao Germano, eu estive, assim dizer, internado durante 2 semanas na Academia do Comércio Externo Chinês, em 2023, e esta parte não sei se contei. Eu andava no primeiro dia, eu dizia um pouco por todo o sítio, e até tendei a tirar fotografias aos vários cursos que haviam. Porque além do meu curso, havia mais 19 cursos. Há 20 cursos ao mesmo tempo a decorrer lá, com gente de todo o mundo. E na sala ao lado da minha era um curso destinado para pessoal técnico da Bolívia ligado à exploração do lítio. A China controla a produção do lítio na Bolívia. O lítio é essencial, não é o único mineral, mas é um mineral essencial para a produção das baterias. Das baterias exatamente, dos carros elétricos. Os norte-americanos quererão entrar um pouco por aí.
Aliás, há militares superiores americanos que já falaram disto, da importância do controle da região e da exploração das matérias-primas da região. Portanto, a Venezuela é um passo. É claro que a Venezuela ter petróleo é um apor para tudo isto. Sim. É muito melhor pôr os venezuelanos a pagar esta operação direta ou indiretamente e pagá-la através dos meus financiadores de campanha. Aliás, eu durante as eleições falei sobre isto. Quem é que eram os financiadores da campanha de Donald Trump? Estamos a vê-los agora. Sim. Vimos nas tecnológicas logo ao início, vemos agora nas petrolíferas nesta fase. Isto é uma questão de poder. Sim. E de poder do seu hemisfério. A geografia tem a ideologia, a questão do Maduro e tem a questão do petróleo. E eles têm que controlar o seu quintal. Só um minuto só para complementar o que o Francisco estava a dizer, mesmo interessante. Complementando, além do que ele está a dizer do domínio chinês do lítio, e que explica o que eu no outro dia mostrei que é absolutamente impressionante. Há duas décadas a China não era uma produtora de carros, tinha 1%. Agora tem 39%. Mas passou algum tempo. Agora tem 39%, tem quase o dobro da produção americana, passou a Alemanha 5 vezes, enfim. Ao contrário, os Estados Unidos, com Trump, voltam ao argumento do fóssil, do oil, não é? Do petróleo, da energia poluente e que parecia em extinção. Pronto. E o que é a Venezuela? É dominar isso. Estamos a esquecer de uma coisa que, se avançar, a Groenlândia é uma brincadeira, é um amendoim, que é o Irão. Vamos ver a evolução do Irão. Não retiro a possibilidade ainda este ano de haver uma situação de queda do regime dos ayatollahs. E se juntares à Venezuela o Irão, os Estados Unidos ficam com um controle petrolífero, não só do que eu te estava a dizer, mas também do que do que tinham como clientes a China e a Rússia. E tem um domínio. A China aumentou a sua compra de petróleo iraniano nos últimos 4 ou 5 anos imenso. Não era um grande comprador de petróleo iraniano e passou a ser nos últimos 4 ou 5 anos. Se houver uma mudança política no Irão e com um controle americano, aí já estamos a falar num domínio americano do petróleo bastante significativo. Mas enfim, isto agora são bolas para o ar. Certo. Isto para te dizer, como eu há pouco referi, eu não acredito numa situação na Groenlândia como vimos na Venezuela. No entanto, vai haver algum tipo de intervenção ou ação americana. Possivelmente será uma negociação tensa que vai demorar muito tempo e, portanto, vai demorar tempo. E enquanto isso, se calhar vamos passar a falar de outras coisas. Mas logo há Guerra e Paz.